Olá, estamos aqui mais uma vez para estudarmos o nosso grupo de estudos do 5º ano da Escola Municipal 8 de Maio. Aqui é a professora de vocês, professora Ana Lúcia. Nós temos aqui esse bloco de atividades que nós preparamos para a gente estudar essa semana. Então vamos lá? Esse texto que eu trouxe para vocês é um texto que tem um gênero literário que é um conto de aventura. Então a gente vai prestar bem atenção nessa leitura para vocês entenderem o que a gente quer, tá certo? O alfaiate valente. Certa vez existia um alfaiate modesto e trabalhador que fazia ternos muito bem e que tinha muitas encomendas feitas pelos mais exigentes habitantes da região. Era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam ao seu redor, molestando e interrompendo a todo momento o seu trabalho. O alfaiate não aguentou a amolação e sua irritação foi tanta que, nem pensar, deu-lhes um tremendo golpe com uma das finas telas que usava na preparação de um traje. Foi tão certeiro o golpe que eliminou 7 moscas de uma vez. O alfaiate, ao perceber o resultado do seu golpe, ficou surpreso consigo mesmo e resolveu confeccionar um traje muito especial, feito de tela metálica, e ainda bordou um escudo no peito em que se qualificava como Mata 7, sentindo-se muito orgulhoso. Com seu elegante traje, o alfaiate saiu a correr às cidades e vilas, exibindo um porte de cavaleiro, criando assim sua fama de valente e invencível. Todos assim que o viam sentiam medo dele, pensando que o terrível guerreiro havia eliminado sem piedade 7 de seus inimigos ao mesmo tempo. E ninguém se atrevia a perguntar a razão de tal proeza. A fama do alfaiate chegou aos ouvidos do rei, que mandou que ele fosse chamado e lhe ofereceu uma grande recompensa e ainda a mão de sua filha em casamento, caso ele conseguisse eliminar 2 terríveis gigantes que estavam aterrorizando toda a região do norte do reino, destruindo tudo o que encontravam em seu caminho. Era necessário agir rápido, pois estavam se aproximando mais e mais do castelo. O valente alfaiate prometeu terminar facilmente com os terríveis gigantes e marchou em sua busca. Em poucos dias, ele encontrou os gigantes dormindo placidamente debaixo de uma enorme árvore. Aproveitou-se para subir em seus galhos e lançar dali pedras na cabeça de um deles, a ponto de quase despertá-lo. Momento em que ficaria bravo, sem saber quem o acertara e de onde teria vindo os golpes. Realmente, o plano do valente alfaiate funcionou como ele planejara, porque o gigante acreditou que havia sido o seu companheiro quem atirara as pedras enquanto ele dormia, o que provocou tremenda discussão e briga entre eles. Brigaram por mais de 7 horas, jogando ora um, ora outro no chão, causando tanto estrondo como se estivesse acontecendo um terremoto. Depois de tão terrível que fora a briga, os 2 gigantes desmaiaram, caindo fulminados, um ao lado do outro. O alfaiate valente desceu da árvore e certificou-se de que os devastadores gigantes não voltariam a incomodar ninguém. Deu mostras de sua fama e valentia subindo sobre seus corpos, comprovando que o seu título de Mata 7 era uma realidade. Esse texto foi escrito por Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, o alfaiate valente. São Paulo, Paulinas, 1993. Então, nós ouvimos um conto de aventura. Como é que eu sei, Pro, que isso é um conto de aventura? Porque o conto de aventura, ele é todo organizadinho, né? Você sente vontade de prestar atenção ou de acompanhar a leitura,
porque ele leva você a ficar assim atento à linguagem que foi feita ali e à leitura. Então você tem que ficar bem esperto quando for ler um texto e ver se ele tem essas características. Uma das características marcantes é que o personagem do conto de aventura, ele é um herói. Ele representa a sabedoria, porque na verdade ele não foi lá lutar com os gigantes. Ele provocou, ele fez uma forma de que os gigantes brigassem entre si. Ele sabia, na verdade, que ele não era valente. E o que aconteceu foi uma coincidência, né? Ele estava fazendo os trajes, como de costume, porque ele era alfaiate. Um alfaiate é uma pessoa que costura, no caso aí do sexo masculino. Então, na hora que ele estava fazendo o traje, as moscas estavam zumbindo ao seu redor. E ele pegou uma tela e arremessou contra as moscas. E nisso matou 7 moscas. E ele ficou tão contente com isso que ele fez um terno para ele, com essas telas. Um terno não, na verdade um traje, né? Um traje. E aí ele bordou, mata 7. As pessoas acharam que era porque ele matava pessoas, né, inimigos. Mas não, ele matou moscas. Mas ninguém perguntou também a ele. Então, o engraçado desse conto é isso, né? E deu certo a estratégia que ele usou. Porque ele fez com que os gigantes brigassem entre si. E os dois brigaram tanto que o texto diz assim, ó. Caindo fulminados. Ou seja, brigaram tanto que eles mesmos se destruíram. Então, o texto foi muito interessante. Agora nós vamos ver as questões do entendimento. Qual é o título do texto e quem são os autores? Então você vai lá no início do texto, você vai ver como é o nome do título e quem é que os escreveu. Você vai achar no final do texto também. Quantos parágrafos há no texto? Como é que eu acho isso? Você vai contando onde começa e onde termina. É isso? Ó. Aí você vai olhar aqui quantos parágrafos tem, ó. 1 parágrafo, 2, 3, 4, e assim vai, até achar todos os parágrafos. E aqui tem assim, uma outra pergunta. Qual problema o verão trouxe para o alfaiate? Teve alguma situação que o alfaiate ficou assim preocupado e ele teve que parar de fazer o traje para resolver? Então, qual foi o problema que o verão trouxe? E de que maneira o alfaiate resolveu o seu problema? Então, aqui também nós temos algumas alternativas que você vai ver qual é a que melhor se encaixa. E a sua opinião? O que levou o alfaiate a confeccionar um traje de cavaleiro após matar as moscas? Por que será que ele fez esse traje? E o que você pensa sobre a atitude dele? Isso aí é uma resposta pessoal. Você que vai responder o que é que você acha. Porque diz assim, sua opinião. E a fama do alfaiate foi tamanha que chegou ao conhecimento do rei. Para vocês terem uma ideia, então era como se todas as pessoas onde ele morava, todos ficaram sabendo desse feito. E tanto que chegou até o conhecimento do rei. E o rei, então, queria... o que o rei queria que o alfaiate fizesse? E ele ainda prometeu a ele alguma coisa. O que foi que ele prometeu a ele? E o que foi que o alfaiate fez para derrotar os gigantes? Ele usou o quê? Uma estratégia, não foi? Ele não chegou lá e foi lá brigar com... Ele não brigou com os gigantes. Ele fez uma estratégia. Então, ele elaborou uma estratégia. Então, agora nós vamos para a parte de reflexão da língua. Nós vamos estudar agora um pouco de gramática, certo? Nós estudamos na semana passada sobre verbos. E nós vimos que os verbos, de início, vocês já estudaram. Mas nós sabemos que os verbos, têm 3 tempos. Quais são os tempos do verbo que você conhece? Lembram? Presente, o passado e o futuro. É o que aconteceu, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. Isso? Então, aqui nós temos umas frases para você ler e passar para o pretérito e o outro passar para o futuro. Ou seja, você vai passar para o pretérito, vai passar para o passado. Eu vou só ler a primeira, são 4. Eu só vou ler a primeira para vocês entenderem como é que eu quero que faça. Passe as frases abaixo para o pretérito. Letra A.
Pedro acha a vista do apartamento bonita. Ele acha, então está no presente. Eu quero que você passe agora para o pretérito. Como é que vai ficar? Como ficará? Pedro achou a vista do apartamento bonita. E eu sublinhei as palavras que eu quero que você passe para o pretérito. Ou seja, eu sublinhei o verbo, tá certo? Então, tem a letra B, C e D que você vai ler e vai passar a frase toda para o passado, para o pretérito. Sendo que você só vai modificar o que tiver sublinhado. Agora o segundo. Passe as frases abaixo para o futuro. Estamos brincando em casa. Essa situação está ocorrendo em que tempo? Estamos brincando em casa. No presente. Mas eu quero que você bote no futuro, uma coisa que vai acontecer. Então, como é que eu vou transformar essa frase? Estamos brincando em casa. Estaremos brincando em casa. Ou seja, ainda vai acontecer, né? Vai acontecer, não está acontecendo. E nós vamos terminar, né? Tem a letra B, C e a D. E o terceiro, que eu quero que vocês façam também, é conjugar os verbos no pretérito e no futuro. Na verdade, com essa atividade, eu quero que vocês lembrem sempre dos 3 tempos do verbo, que é o pretérito, que é o presente e que é o futuro. O pretérito é uma coisa que já passou. O presente acontece agora, nesse momento, e o futuro vai acontecer. Então, vocês só estão lembrando uma coisa que a gente já estudou. Vamos agora à produção de texto? Bom, eu quero que vocês peguem uma folha de caderno ou um papel ofício e vocês agora vão escrever um conto de aventura, uma história bem bonita. E essa história eu vou dar uma ajudinha a vocês, uma ajudazinha, olha só. Eu tô dando aqui umas dicas de início, de meio e de fim. Então, você vai escrever, não precisa ser muito grande não, tá certo? Você pode colocar 3 ou 4 parágrafos. Aí o primeiro você vai começar do jeito que você quiser, mas aí eu coloquei umas dicas. Um belo dia, certa manhã, numa tarde. Isso é uma forma de você começar. Agora, no parágrafo central, no parágrafo do meio, você pode também colocar assim, de repente. Aí você escreve também nesse momento, em seguida. São palavras que você pode começar a sua frase, tá certo? E a parte final, você pode dizer então, ou você também finalmente, né? Por fim, são palavras que você pode dar para o seu texto. Mas também fique à vontade. Você não precisa escrever necessariamente esses inícios de frase. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas contanto que você não esqueça. Quais são as características, lembra? De um conto de aventura? Primeiro, tem que ter o quê? Uma ação que desperte interesse nas pessoas em ler o seu texto. Porque vai acontecer alguma coisa de suspense, né? De ação. Geralmente, nesses contos, eles têm também... e aí eu dei uma sugestão. Vocês podem colocar valentes guerreiros, pode colocar dragões, princesas, né? Princesas presas são ótimos os contos. Castelos também. E aí você vai fazer o seu conto de aventura com bastante ação, tá certo? E assim você vai anexar no bloco de atividades, ó, e entregar na outra semana.